Boa tarde, mais uma semana. Entrei aqui para falar um pouquinho sobre nossas emoções. Falo muito a respeito de emoções, nossos sentimentos, é a área a qual eu tenho estudado, tenho aprendido muito. Quero compartilhar sempre que eu puder para que outras pessoas sejam alcançadas, sinta-se melhor, sinta-se abraçado. E eu quero que você nessa tarde sinta-se abraçado. Quero que nessa tarde você sinta-se amada. Jesus me enviou aqui para dizer que vocês são filho amado do Pai, que independente da situação, a circunstância a qual vocês estejam passando, Ele é maior do que tudo. Ele pode sarar qualquer dor, qualquer situação, Ele pode mudar qualquer situação. E essa semana eu tenho passado por algumas situações que têm me levado para ir para esse lugar de cura da alma. Há algumas coisas que têm sido tratadas em mim, que eu tenho percebido um amadurecimento, um crescimento, indo para um novo nível, e eu quero aqui passar também, assim como eu estou passando, aprendendo, eu quero aqui passar um pouco da minha experiência. E o tema hoje é fragmentos da alma. Quando você pensa que você está sozinho, quando você pensa que não tem saída, quando você pensa que... Oi, Lídia, tudo bem? Boa tarde. Ismael, vocês que estão entrando aí são muito bem-vindos. Entrei aqui para falar hoje um pouco sobre fragmentos da alma, a qual eu tenho aprendido muito por ter passado por situações de dor, por situações traumáticas, e eu tenho sido lapidada, eu tenho sido mexida, eu tenho sido transformada nessa área. E nessa área que eu tenho muito a sede e desejo no meu coração de vir aqui passar. Em fragmentos da alma, essa semana eu tenho pensado, estudado e analisado um pouco sobre isso. Às vezes, quando você é tão machucada, você é tão ferida, você está tão decepcionada, você está tão amargurada da vida, é quando você não vê saída, você não vê sentido nas coisas, quando você não tem mais esperança, não tem mais alegria, quando você não vê confiança, não vê que pode confiar em pessoas, quando você desconfia de todo mundo, não consegue mais acreditar em pessoas, e quando até mesmo você pensa que Deus te esqueceu. Quando você se encontra nesse estado, a tua alma está fragmentada. O teu coração, a tua alma está machucada. Pode ser que seja traumas que você viveu, abuso, situações de dor, qualquer situação traumática que você tenha vivido na infância e não foi ressignificada e você não foi tratada. Na vida adulta, a tendência é repetir padrão, mas de outra forma. Você sempre vai se decepcionar com pessoas, você sempre vai se ferir, você sempre vai se machucar. Porque quando a sua alma ela está fragmentada, ela está machucada. A ferida, quando ela está exposta, ela está aberta. A tendência é qualquer pancadazinha que dá machuca muito. Igual quando a gente dá uma topada no dedo, e tudo ali passa a machucar o seu dedo quando já está machucado. Parece que atrai. Que quando você passa, alguém pisa no teu dedo, alguém chuta teu dedo, e o teu dedo já está machucado. E assim é a nossa vida. Porque você atrai justamente o que você é, o que você pensa. No jeito que você se posiciona. Você atrai exatamente as dores que estão expostas. Mesmo que interna. Às vezes você está sorrindo, às vezes você está com um disfarce, uma máscara, para não demonstrar sua dor lá na sua alma. Mas às vezes uma simples palavra machuca a tua alma. Às vezes uma simples atitude de alguém fere você.
Às vezes uma pessoa passa perto de você, não olhou, não falou com você, não sorriu. De repente aquela pessoa estava num dia muito mal. Por você já estar ferido, você vai se entristecer mais. Tudo resulta para que a sua alma ela fica mais fragmentada. E aí você vai criando um ambiente de dor e sofrimento, onde que quanto mais você quer sair desse lugar, mais você procura uma resposta, uma saída, você não encontra. Porque a dor está lá, a ferida está lá, o fragmento está lá na tua alma, onde ninguém vê. Às vezes você está sorrindo por fora, mas por dentro você está sangrando. Aí as pessoas começam a te decepcionar mais, as pessoas começam a se afastar de você, as coisas tudo começa a dar errado. Aí você começa a se perguntar por que tudo isso? Já não bastava o que aconteceu lá no passado? E continua essa repetição desse padrão de dor e sofrimento. Aí você não encontra saída, você não vê amigos, você não vê solução, você não vê resposta. Você ora e parece que Deus não está te ouvindo. Parece que tem dias que você acha que está melhor, que vai sair, tem esperança. Outros dias já está lá você de novo, no buraco, no poço, no vazio, uma lacuna na alma, onde você não vê esperança, onde você não vê solução, onde você não vê socorro, onde você não tem nem mesmo abrigo, não tem nenhum porto seguro. E é exatamente nesse ponto que você precisa entender e abrir o seu coração para entender que Jesus, Ele veio para te curar, Ele veio para te tirar desse lugar, Ele veio para estender a mão para você e para falar para você: filho, filha, eu estou te vendo, eu estou vendo a tua dor, eu quero te curar, eu quero te tirar desse lugar. Abre espaço para mim, abre o teu coração. O que acontece é quando a gente está ferido demais, a gente se fecha. A gente se fecha para Deus e para o mundo. E a gente se anula, acaba se anulando. A gente acaba desacreditando de nós mesmos. A dor é tão intensa que nós não vemos saída nem olhando para nós não nos achamos capazes, nem olhando para as pessoas e nem olhando para Deus. Mas é exatamente nesse momento, exatamente onde a tua alma está fragmentada, onde você está sangrando, é nesse momento que você precisa abrir espaço para Deus. Abrir o teu coração e deixar Ele te lavar. E deixar Ele fazer a vontade dEle na sua vida, porque a vontade dEle é boa, Ele é perfeita, Ele é agradável. Ele não tem plano de mal ao seu respeito, Ele tem plano de paz. Ele não tem culpa do que o homem fez para você, do que fizeram para você. As decepções que você passou, as humilhações, a rejeição, isso não é plano de Deus, Deus não tem plano de mal. Mas Ele quer a todo momento te curar, te colocar no colo, Ele quer a todo momento sarar a sua alma, a sua dor. Ele tem o bálsamo, a alegria que ninguém tem. Ele pode fazer por você o que ninguém pode, nem amigo, nem psicólogo, nem psiquiatra. Você precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo quando está assim? Sim, nós precisamos, nós somos seres humanos, temos que buscar ajuda. Mas você vai encontrar um paliativo, você vai encontrar uma ajuda, um remédio que pode durar muitos anos. Talvez nem haja cura. Mas Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que era para você foi sobre Ele. E sobre as pisaduras dEle você é sarado. Eu sou sarada. Eu sei do que eu estou falando porque a minha alma ela estava fragmentada a ponto de eu pedir a morte. Eu tinha dias que eu pedia a morte porque eu estava num deserto que eu não via saída, eu não via amigos. Ninguém podia fazer nada por mim. Foi quando eu decidi abrir meu coração para Ele e falar: Senhor, eu não estou aguentando mais. Lava o meu coração, tira essa dor. Me dá paz, me dá alegria, porque eu não encontro em nada, em lugar nenhum.
E foi aí então que eu passei por um processo de descoberta de identidade. O tempo todo, o que você vai encontrar no percurso, no processo, essa dor, essa lacuna, esse fragmento na sua alma, é somente para você entender e descobrir a sua identidade. Porque quando você descobre a sua identidade, quando você descobre quem você é, quem Deus é para você, o que Ele fez, o que Ele faz, nada do que fazem com você pode te ferir mais, pode te machucar mais, porque você passa a estar blindada nele. Você passa a ter um escudo aqui. Os teus ouvidos, os teus olhos, os teus lábios passam a ser ungido, para quando vier os ataques, as palavras, as acusações, as afrontas, a perseguição, você suporta nele. Ele é a tua força, ele é a tua coraça, ele é a tua justiça. Mas até o homem entender isso, até nós entregarmos isso a ele, a confiar nele de verdade, é um processo. E esse processo dói, é gemido na alma. Porque a gente, quando não se descobre quem somos, nós permitimos qualquer coisa, qualquer um entrar dentro de nós e fazer bagunça. Nós permitimos as pessoas virem e pisar em nós. É nós que permitimos. Então você precisa entender que a decepção, o que fazem com você, você pode dar um basta, você pode mudar isso. Você pode virar a chave, você pode ressignificar. Independente do que fazem com você, não tem a ver com você, tem a ver com o que a pessoa que fez. Porque as pessoas, quando ferem, ela foi ferida. Quando elas maltratam, elas foram maltratadas. Quando elas humilham, porque elas passaram muita humilhação. E a tendência, quando elas não se anulam, quando elas não se fecham, elas vão pisar também para ninguém mais pisar nelas. E eu não sei se você é a pessoa que se anulou ou é a pessoa que humilha os outros. Porque às vezes nós agimos num modo automático e nem percebemos da forma qual estamos agindo com as pessoas. E daí a gente acaba maltratando as pessoas que a gente mais ama, que está próximo a nós. Chegou um tempo na minha vida que eu estava tão ferida, tão machucada, que eu passei a machucar meus filhos, ferir com palavras, bater à toa. Era um estresse, era uma agonia. E eu descontava dos meus filhos e depois me dava tanta dor, tanto arrependimento, mas eu já tinha feito. Porque a minha alma ela estava fragmentada, ela estava machucada. E eu não sabia como expor. Então, o que você precisa entender é que há uma saída para essa dor. Você não precisa suportar esse peso sozinho. Jesus, ele veio para te ajudar, para carregar o teu fardo. Ele disse que o fardo dele é suave, e o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E de verdade é. Hoje eu experimento disso. Hoje, quando está doendo demais, quando eu estou passando por algum processo, que ainda estou no processo, está doendo demais, eu falo para ele, Senhor, hoje está difícil, eu não estou aguentando. Vem, Espírito Santo, eu preciso de você, eu preciso da tua paz. E é instantâneo, ele veio com uma paz, com uma alegria, que excede todo entendimento. É uma paz, é uma alegria que não tem como compreender, foge à compreensão humana. A paz de Deus, ela excede toda a compreensão humana, todo o pensamento humano. Ele vem para preencher, para lavar, para te purificar, para tirar essa dor de dentro de você. Mas você precisa abrir o seu coração para Ele, você precisa entregar e confiar de verdade nele. O que acontece é que a gente confia, entrega, mas quando a gente já não vê saída, a gente continua ali naquele lugar, a gente pega de novo e continua se fragmentando, e continua se flagelando, se vitimizando, lambendo as nossas feridas, sendo que a gente não espera o tempo, um processo que não é Deus, mas é que eu e você precisamos desse processo, desse tempo, para amadurecimento, para crescimento. A gente quer instantâneo e não é assim, é um processo. Você precisa persistir e insistir até que você veja a saída.
Não é de uma hora para outra, você ora hoje, você já quer hoje solução, não é assim. Porque nós estamos aqui num processo de amadurecimento, de crescimento. E precisa ter constância. Precisa insistir até que aconteça. Precisa ter insistência. Porque se você pede e Deus já te dá, você não aprende nada, você vai cometer os mesmos erros. Porque a gente vai ficar como uma criança mimada, pediu, recebeu. Quando você dá tudo que você quer, que o seu filho quer, ele fica mimado. Ele se acha o bambambam. E não pode ser assim. Há um processo de cura. Até no processo de cura, há um tempo que eu preciso passar e você precisa passar para a gente entender quem somos, a nossa identidade e quem Deus é para nós. E nesse percurso, Deus quer que nós confiamos de verdade nele. Só que se a gente pensar que a gente está no controle de tudo, quer fazer tudo do nosso jeito, na nossa hora, a gente não vai amadurecer, a gente não vai crescer, a gente não vai aprender. Essa semana Deus falou muito forte ao meu coração. Algo que não estava dando certo, eu estava fazendo, não estava dando certo, eu estava fazendo, não estava dando certo. Aí o Senhor, por que eu estou fazendo e não está dando certo? Eu estou com tanto esforço, eu estou fazendo, por que não está dando certo? Aí veio algo muito forte no meu coração. Você está fazendo do seu jeito. Você precisa fazer do jeito certo. E eu falei, qual é o jeito certo? Aí Deus falou para mim, tudo na vida tem um manual. Eu deixei a palavra para vocês seguirem. Quando você vai fazer um bolo, tem uma receita. Se você passa da receita, coloca coisas que não está na receita, você vai estragar todo o bolo. Assim é tudo que você vai fazer. Você tem que fazer tudo certo. Por mais que às vezes eu faça um bolo sem olhar a receita, mas teve uma receita. Eu faço de acordo com a receita que eu aprendi. Eu não preciso olhar mais porque eu já sei. Mas tem uma receita. Se eu colocar coisas a mais, vai dar errado. Na nossa vida é assim. Precisa ser do jeito certo. E a gente quer fazer do nosso jeito, que é no nosso tempo. E acaba quebrando a cara, e acaba se ferindo mais, se machucando mais. E daí atraímos mais coisas ruins. Aí a gente começa a se condenar, a se culpar, falar palavras malditas contra nós mesmos. Sendo que somos nós mesmos que não prestamos atenção. Nós estamos padecendo por falta de entendimento, de conhecimento. Então procura fazer da forma correta. Procura fazer da forma correta. Se você está fragmentado demais, a tua alma está machucada demais, procura entender. Procura trazer para a tua mente o que te dá esperança. Procura ressignificar suas dores. Dar um sentido para cada dor. Perdoar. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Você vai continuar nesse sofrimento. Carregando. É como se você ficasse ancorado no lugar. Carregando um peso que não é seu. Perdoar não quer dizer que você vai precisar ficar com a outra pessoa, ficar próximo. Você pode perdoar e seguir o seu rumo. Se foi amigos que te feriu, que te maltratou, sócio, eu não sei qual foi a situação, mas você precisa liberar o perdão. A maioria das nossas dores, dos fragmentos na alma, é a falta de perdão. E a falta de perdão é o seu ego que está gritando, o orgulho. Não precisa ser assim. Você pode ser humilde, ser simples, de ceder. Não é se humilhar para outra pessoa, é você largar a pessoa que te feriu, deixar ela embora. É você deixar ela ir, seguir o caminho dela. Você tem que verbalizar todos os dias até que você sinta. No início, não é fácil perdoar, não é fácil. Mas é um exercício, é uma decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar, mas você precisa perdoar, porque é um mandamento.
É princípio. E princípios são inegociáveis. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Além de você não ser perdoado, você vai viver com um peso na sua alma, uma dor na sua alma, que nada vai curar. Então, quando você perdoa, quem é curado é você, não é o outro. O outro pode até ser que ele nem te perdoe, ele fala com a boca dele, eu não te perdoo. Mas se você decidiu perdoar, você já é curado, você já está liberado. A outra pessoa que vai ficar presa, ancorado, amargurado, sem esperança. A falta de perdão te deixa sem esperança, amargurado, triste, depressivo, gera câncer. A falta de perdão é um dos fragmentos da alma. Então você precisa entender que o perdão não tem nada a ver com a outra pessoa, mas tem a ver com você. Com você liberar a sua alma. Você trazer leveza e paz para dentro do teu ser. Às vezes nós oramos, Pai nosso que estás no céu, perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Se eu falo, me perdoa assim como eu perdoo, se eu não perdoo, ele não vai me perdoar. Porque é como eu perdoo. Então você precisa entender que a sua alma, as suas emoções, ela pode ser modificada desde o momento que você tenha conhecimento e entendimento de que você tem um Pai, de que você tem um amigo que é Jesus, o Espírito Santo Consolador, que você pode abrir o teu coração para Ele, você pode rasgar o teu coração e falar, Pai, tá doendo demais. Pai, essa pessoa fez isso comigo, eu tô com ódio, eu não quero perdoar, mas eu decido perdoar por amor a Ti, para que minha alma seja leve desse peso, dessa dor. Pai, tira essa dor de dentro de mim, Jesus, lava-me por completo, porque eu não quero mais viver nessa dor. E daí você precisa continuar. É um processo, não é de uma hora para outra. Algumas pessoas recebem instantâneo, porque é conforme o entendimento, a mentalidade e a fé. Mas outras não, outras é um processo que vai precisar amadurecer, vai precisar crescer, vai precisar entender que não é o teu ego que manda em você, não é o teu orgulho, não é a tua prepotência, não é a sua altivez, mas é você estando no controle, no comando, com o entendimento de quem você é, de quem Deus é para você. A sua identidade, quando ela é ativada, nada e nem ninguém pode te parar mais. Você não deixa entrar mais dor. Você não fica mais fragmentado quando você tem a identidade revelada no Senhor, quando você sabe quem Jesus é e o que Ele fez para você na cruz do Calvário. O preço já foi pago, não tem mais condenação, não tem mais culpa. É por isso que eu preciso perdoar, porque não tem mais condenação. Se eu não perdoar, eu estou dizendo que o sangue dele não foi suficiente. E ele veio para pagar o meu pecado e o pecado do teu próximo. Seja lá o que ele tenha cometido com você. Se ele abrir o coração, ele é perdoado. Se ele não abrir, tem a punição, mas não é sua, é de Deus. Se ele já vai pagar perante a Deus, tem a punição dele, por que você vai viver aprisionado, ancorada nessa dor também? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Você pode liberar isso e deixar Jesus, que é o juiz, que é o advogado, que é o médico dos médicos, fazer a vontade dele e cobrar do jeito dele. Ele é justiça. Nada e ninguém fica impune diante dele. Se a pessoa fez algo errado, ele perdoa, mas há uma consequência. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você pratica também, com seus atos, com as outras pessoas, porque você vai pagar aqui nessa terra. Aí às vezes você pensa, fulano fez isso e isso, e não acontece nada com ele. A pessoa tá por aí, tá no bem bom, tá curtindo e tal. Não. Só Deus conhece a alma, só Deus conhece a vida. E quando morre, segue-se o juízo, a condenação eterna.
Se a pessoa não se perdoar, não pedir perdão, não abrir o teu coração, não lavar o coração, há uma condenação eterna. O inferno não foi feito para mim nem para você, mas as pessoas decidem ir para lá quando desobedecem, quando quer ir para o caminho do mal. Deus veio para nos lavar, para nos limpar, para nos purificar, para tirar essa dor de dentro da tua alma. Você não precisa carregar essa dor sozinha. Entrega para Ele, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Seja qual for a dor que você está enfrentando, seja qual for a situação difícil que você está enfrentando, você tem um pai, você tem um amigo, você tem um abrigo, um escudo forte, mas que você decide caminhar sozinha, sem pedir ajuda a Ele. E às vezes nós somos tão prepotentes que acusamos Ele, condenamos Ele, brigamos com Ele. Por que tu permitiu isso? Por que essa dor? Por que você fez isso? Achamos que Ele é que tem causado mal. E não é mal. Deus não tem planos de mal ao meu e ao teu respeito. No filme A Cabana, eu gosto muito desse filme, que tem uma parte que Deus tem uma conversa com Mike e ele fala para Mike que o mal, por mais que o mal ele tenha atuado, não quer dizer que ele as orquestra, não quer dizer que ele tem feito mal, que ele tem planejado mal, embora ele criou, né, o mal, porque ele criou Lúcifer. Lúcifer se rebelou contra Deus, e quando ele decide se rebelar contra Deus, todos nós, depois que Adão cai, todos nós temos a tendência do pecado, estamos aqui nesse lugar de pecado. Jesus veio para nos tirar desse lugar, mas muitas pessoas ainda não querem sair desse lugar, ainda acaba culpando a Deus. Não precisa ser assim. Jesus veio para te tirar desse lugar, para te lavar, para te purificar, para te remir, para te dar vida e vida em abundância aqui, e após aqui, vida eterna. Você pode ter paz e alegria aqui nessa terra sim, porque Ele é real. Você não vê, mas você sente. A Bíblia diz que bem-aventurados que não viram, mas creram. Então você precisa crer, mesmo que você não vê, mesmo que você nem sinta. Quando você começa a declarar que Ele é real, daí você vai passar a experimentar. Você precisa primeiro acreditar que Ele é real. E isso é só para quem tem um coração sensível, quebrantado e contrito. É só para quem quer largar o pecado, o orgulho, a soberba, a prepotência, a falta de perdão. É para quem quer ter a alma leve, para quem quer ser curado. Esse mal, essa dor não precisa estar dentro de você. Você pode abrir mão disso, viver livre disso, porque Jesus veio para isso, para te curar. Mas você precisa pedir ajuda a Ele. Você precisa ser humilde e simples e abrir seu coração e pedir ajuda a Ele. Porque quando nós chegamos diante dele com prepotência, com arrogância, com soberba, querendo que Ele dê resposta, querendo que Ele resolva os nossos problemas da forma errada, nós não vamos obter resposta. Mas quando a gente se aquebranta, se humilha, abre o nosso coração, você sempre vai ter resposta. Porque um coração contrito e quebrantado, ele não rejeita, ele não despreza ninguém de mão vazia. Ninguém que chega diante dele sai de mão vazia. Você precisa entender quem Ele é, quem você é para Ele. Nada que você faça de errado muda o amor dele por você. Nada pode mudar o amor dele por você. Ele não muda, independente do que você faça. Ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel, justo. Então que você venha nessa tarde, abrir o seu coração. Se está doendo, se a tua alma está fragmentada, peça ao Espírito Santo para trazer clareza, entendimento, sabedoria, para você ressignificar o teu passado, ressignificar o que fizeram com você, dar um novo sentido para cada dor e perdoar. Você vai sentir uma leveza, você vai sentir uma paz, uma alegria.
que nem a prata, nem o ouro, nem homem nenhum na face da terra pode te dar, que só Ele pode te dar. Mas é quando você se achega diante dele com o coração aquebrantado e contrito. Quando você se humilha, você encontra a resposta. Ele quer te lavar nessa tarde, Ele quer te purificar. Ele quer te abraçar. O Pai enviou seu único filho para isso, para restituir o que havia perdido. Eu vou ter que encerrar aqui porque o meu celular está descarregando. Que você tenha uma tarde abençoada.